Eu não sei o que cada um tem feito com aquilo que tem ouvido. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Ela tem que produzir uma obra. E, meu amado, se a palavra de Deus não estiver produzindo a obra devida na sua vida, na minha vida, alguma coisa está errada. Se eu não abalizar a minha vida diante do que tenho ouvido aqui a respeito da palavra de Deus, e sobretudo nesses dias a respeito de santidade, buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra, e realmente não me preocupar com a minha conduta diante de Deus e diante dos homens, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Quem não chora diante do Senhor a sua vida, por não conseguir ser e viver conforme é o padrão de Deus para a vida dos seus filhos, mas se esforça, se empenha e reconhece as suas fraquezas e luta para que elas não o domine, mas que o Espírito Santo de Deus lhe capacite para que você vença essas fraquezas, então alguma coisa está errada. Nós temos que avaliar a nossa vida de santidade, porque nada mais Deus quer do que santidade, nada mais. Às vezes se pensa que Deus quer culto, mas mais do que o culto, Ele quer vidas de santidade, e a vida de santidade parte do princípio da obediência, de obedecer a palavra de Deus. Alguém hoje me perguntou, o que o senhor vai pregar? Eu falei, a Bíblia. E, meu irmão, do assunto que eu vou falar hoje, não tem como senão a Bíblia. A Bíblia por si fala. Se eu lesse só os textos bíblicos e deixasse que o Espírito Santo falasse ao seu coração, devia ser suficiente, como realmente devia ser. Não são as minhas palavras complementares à orientação bíblica que devem nortear o seu pensamento e a sua vida, não, é a palavra. Ela que é a lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Ela que deve te incomodar diariamente no seu contexto de vida, de prática, e não a palavra do pastor aqui. Aliás, pastor que prega filosofia, né? Tem pastor que o sermão é aquela coisa, né? Bonita, mas às vezes desprovido da palavra. Às vezes alguém diz, mas o senhor manda ler Bíblia demais. Eu prefiro incomodar você com a Bíblia do que te alegrar por não ter Bíblia, né? Então, com isso, vamos para a Bíblia. O nosso texto hoje, o nosso tema hoje é o mundo. O caminho de santidade vencendo o mundo. E, meu amado, é o problema nosso, vencer o mundo. Tá? Abra a sua Bíblia, 1 João, capítulo 2. Versículos 15 a 17. Mais uma vez eu quero que todos leiam. 1 João, né? Às vezes, eu não sei se muitos já ouviram, 1 João. Por que é a 1 João? É a primeira carta, né? É 1 Crônicas. Não é primeira crônica, primeiro é livro. Então a diferença sempre, né? E cuidado também, às vezes você tem uma Bíblia que tem assim, primeira carta de São João, tá? Se tiver o S, você pode apagar.
O João não foi santo, não, tá? Não sei como na nossa realidade de vida, tá? 1 João 2, 15 a 17. Todos juntos? Não ameis o mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? A palavra mundo, no grego cosmos, é vista, pode ser entendida de três maneiras. Tá? Podemos imaginar o cosmos, tá? O mundo, tudo criado, o universo, os planetas, o mundo e a natureza, as coisas criadas. Mas também pode ser pessoas, todo mundo, né? Que há, todas as pessoas que há no mundo. Mas também sistema de vida, ou seja, valores, determinações para a existência, que norteia a vida, o dia a dia, a relação interpessoal, a convivência das pessoas. É nesse sentido que queremos tratar, e o texto bíblico vai tratar. Não ameis o mundo. Não quer dizer nem a natureza e nem as pessoas. Não ameis o mundo não quer dizer não ameis o seu sistema. Cuidado com o sistema do mundo. Porque, amados, há uma verdade bíblica, e o texto vai, esse texto de 1 João e outros tantos vai dizer, mas há uma orientação segura e básica a nós crentes, para nós não atentarmos para o mundo, não amarmos o mundo. É porque o mundo jaz no maligno. Isso quer dizer o quê? Que o mundo é do maligno. O Senhor Jesus, quando estava para ser preso no Getsêmani, ele disse, levantemo-nos, porque já se aproxima o príncipe deste mundo. Então, todo o sistema que governa o mundo tem a influência de Satanás. Ah, mas não é de Deus? Sim, Deus é criador de todas as coisas. Esta é uma briga, principalmente para quem quer dar uma escorregadazinha para o pecado. Não, mas isso é de Deus, a música é de Deus, a beleza é de Deus, então é de Deus. Então não tem pecado nisso. Mas nós vamos perceber que o mundo, o sistema que governa, no qual nós estamos inseridos, é do diabo. E nessa situação é que a palavra de Deus nos adverte a não amar o mundo. Porque consiste não somente nos prazeres, obviamente, malignos, imorais e pecaminosos, mas quando fala nesse sentido de amar o mundo, de não se rebelar, né? Haver um espírito de rebelião que age contra Deus. E essa é a ação de Satanás desde o princípio. Rebelar-se contra Deus, agir contrário a tudo quanto se refere a Deus. Portanto, a palavra de Deus lá em João capítulo 3 diz que o que aconteceu conosco? Nascemos de novo. Então nós fomos feitos nova criação de Deus. E se somos nova criação, então esta nova criação não pode ter relação com o mundo. Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas, que coisas velhas?
O sistema, os princípios, os valores, as relações já passaram. Tudo se fez novo agora. O alvo da nossa existência não é mais crescer, construir e morrer. Não. Agora, como nova criatura, o nosso alvo é a vida eterna. Nós somos agora cidadãos do reino dos céus. A nossa pátria agora é nos céus e não mais no mundo. Isso passou. Amados, se nós não nos despertarmos para esse entendimento, quantos de nós vamos ficar presos, e realmente presos, à concupiscência dos olhos, à concupiscência da carne, porque, meu amado, é terrível lutar contra essas coisas. O diabo sabe como preparar bem a coisa, porque engoda, né? Tem um peixe, e até Procurando Nemo, né? Quando ele cai lá, lembra quando o Nemo e a Dory, né? Cai lá naquele abismo, lá naquele escurão, aí eles veem uma luzinha, não vê? É uma luzinha, uma luzinha. Aí vão atraídos por ele. Aí, de repente, quando chegam lá, o que vem? Um bocão desse tamanho. É assim que o diabo faz. É assim. Ele sabe como preparar bem o sistema. E, meu amado, não há nada no que nós percebemos nos dias atuais, não há nada de modernização, o homem moderno. O homem é o mesmo desde a sua criação, não tem evolução mental. Né? Vamos pensar aqui, quando foram criadas as pirâmides, quem é que sabe, quem é bom de história aí? As pirâmides do Egito. Uns 3.000 anos atrás, não foi? Por aí? Uns 3.000 anos atrás. Meus irmãos, até hoje se discute o nível daquela engenharia. O nível daquela... Como é que puderam, naquela época, construir um sistema tão perfeito? Né? Não é no sentido apenas de linha, mas ele tem todo um sistema, toda uma história. Então, não é essa a questão. E nós temos que atentar para isso. Então, o sistema vai conduzindo o mundo para a satisfação da vontade de Satanás. Por isso, a advertência da palavra de Deus: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Os valores que você acha que são tão fundamentais, que não são. A palavra de Deus vai mostrar para nós que esses valores que muitos de nós nos apegamos tão aferradamente não são essenciais à nossa existência, porque nós já morremos para o mundo e aguardamos um novo céu e uma nova terra para estar com o Senhor. A palavra de Deus vai advertir: olha, cuidado, para vocês não serem engodados. Procurem um sistema, um tipo de vida simples, ao máximo simples, para que você não seja iludibriado. O apóstolo Paulo, até um momento, parece que ele até radicaliza: olha, se você não casou, mulher e homem, principalmente a mulher, não se preocupa não casa não. Porque se você se casar, você vai logo se preocupar com a coisa do marido. Mais uma preocupação para você. E às vezes é verdade, né? Tem marido aí que é uma preocupação terrível, né? Abra a sua Bíblia, 1 aos Coríntios 2,12. 1 aos Coríntios 2,12 e a carta de Tito, capítulo 2, versículo 12, e Tiago, capítulo 4, versículo 4. Os textos vão ser apresentados lá na tela, né? 1 aos Coríntios 2,12, Tito 2,12 e Tiago 4,4. Vamos ver o texto. Diz lá: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Nós recebemos o Espírito de Deus, para entender as coisas de Deus. Por isso, Paulo, em Colossenses, o texto que o pastor Valmir usou muito esses dias,
Não pensem nas coisas que são da terra, não busquem as coisas que são da terra, mas pensem, busquem nas coisas que são de cima, porque é lá que Deus está, é de lá que vai vir a sua sustentação espiritual para você lutar e viver contra o mundo. Paulo está dizendo, e aí Tito, ele escrevendo a Tito também vai dizer, né, Tito 2,12, ela nos ensina a renunciar às impiedades e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. A nossa fé em Jesus. Firmados nisso, nos valores espirituais, no contexto do ensino da palavra de Deus, vai nos dar condições de renunciar às impiedades e às paixões mundanas, né? Aquilo que agrada aos olhos, que agrada à carne, e viver de maneira sensata e justa e piedosa. É isso que Deus quer dos seus filhos. E Tiago 4,4 diz lá, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. O que é adúltero? No entendimento maior, é o homem ou a mulher casados que, né, vão para uma relação sexual fora do casamento. Então isso no sentido é adúltero. Mas no contexto bíblico vai muito além. Adúltero é todo aquele que descarta a sua relação com Deus para ter uma relação com o mundo. Isso é adultério. E meus amados, isso é tão sério e tão perigoso que muitos estão no canto da sereia, achando que não, isso não é bem assim, né? Isso é tratável, não é tão rígido, não pode ser tão rígido, mas a palavra de Deus vai dizer, olha como ele começa o texto, adúlteros. E lá em Apocalipse vai dizer, e ficarão de fora do reino dos céus, quem? Os adúlteros. Não só o que adultera fisicamente, mas o que adultera no seu coração a sua relação com Deus. Por isso, se você brinca de crente, está brincando de ser crente, meu amado, cuidado. Cuidado para que a sua eternidade não seja no mármore do inferno. Por achar que é assim mesmo, são tempos modernos. Os conceitos hoje são modernos, os conceitos não são como naquela época. Quem ouviu Caio Fábio essa semana? Quem ouviu? E teve uns que postaram lá, cuidado gente, quando você postar alguma coisa, um comentário, falou besteira para danar aquele homem hoje é um anátema, e muitos estão achando, não, mas ele é um pastor pós-moderno. Meu amado, é alguém que se antes ensinava o povo a temer a Deus, a obedecer a Deus, hoje está agindo ao contrário. Satanás, que é o Deus do presente sistema mundano, ele controla juntamente com uma hoste de espíritos malignos todas as coisas. Segundo aos Coríntios 4, versículo 4. Satanás, que é o príncipe, o Deus do presente sistema, ele controla juntamente com a hoste de espírito maligno todas as coisas. Segundo aos Coríntios 4, 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E não é isso. Alguém diz que hoje, para se pregar o evangelho, está num dos piores tempos
para se pregar a mensagem. Por quê? Por causa dos escândalos, por causa de uma mensagem falsificada, falha, apresentada na vida dos crentes. Então os descrentes não querem saber. E quando querem saber, eles querem negociar. Não, eu posso até ser, mas desde que eu tenha isso, que eu tenha aquilo, que eu seja o que eu sou. Não é assim alguns artistas, né? Não são assim alguns jogadores de futebol, não. Eu sou assim. E Deus há de me aceitar. Assim vai crescente, vai se tornando crescente a ideologia homossexual de que Deus não se preocupa com a sua homossexualidade, mas sim com o que ele é interiormente. Por isso, os movimentos evangélicos gays, né, também vão crescendo. Porque Satanás, o Deus do presente sistema mundano, ele controla todas as coisas. E Satanás tem o mundo organizado em sistemas culturais, políticos, econômicos e religiosos. Porque até a religião. A palavra de Deus, amados, diz, por exemplo, de onde é que vai surgir o anticristo? E ele surgirá do meio de nós. Do meio de nós. Alguém que está sendo preparado no entendimento de todo o sistema e também o sistema religioso, para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Por isso a advertência da palavra de Deus, meu irmão, veja, você que está em pé, que tem tido o entendimento que morreu para o mundo, que nasceu em Cristo Jesus para uma nova vida, que você permaneça de pé, mas sustentado na palavra, não em conceitos filosóficos, não em ensinamentos de religiões modernas que descartam a palavra de Deus e tomam alguns versículos em separados para justificar as suas doutrinas. E a palavra de Deus diz que são doutrinas diabólicas de Satanás, para que nós sejamos iludibriados pelo mundo. Então, Satanás, ele sustenta, ele tem um mundo organizado nesses sistemas, e são hostis a Deus e ao seu povo. Ou você acha que as coisas estão sendo conduzidas para que nós sejamos colocados no melhor dos lugares na humanidade? O que é que estão fazendo com os crentes? O que é que estão fazendo com os conceitos cristãos? O Caio Fábio diz que a Bíblia é um livro de contos e mentiras. Que a Bíblia dá para você montar várias heresias que quiser. E muitos têm feito isso por indução de Satanás. João, capítulo 7, versículo 7. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 7. Veja o que ele diz. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Não. Isso é 2 aos Coríntios. É João 7, 7. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que nele faz, o que ele faz é mal. Quem está falando isso? O Senhor Jesus. Se o mundo não odeia vocês ainda, mas me odeia, porque eu testifico contra o mundo, contra as suas ações, contra o que eles fazem, porque o que eles fazem, o que ele faz é mal. E toda vez que você levantar a sua voz contra o mundo, contra os sistemas, contra a modernidade, contra o divórcio, contra o homossexualismo, contra a pornografia, contra a teologia da prosperidade e todas essas coisas, vai dizer que você está errado,
que você é retrógrado, que você está descontextualizado, porque não se pensa mais assim, não é assim que se vive. É assim que Satanás faz. Meus amados, o que ele tem conseguido é calar a boca dos que falam a verdade. Essa semana aí, esses dias começou uma guerrinha entre o sistema do PT, né? Diz que o PT está tentando calar a voz dos que falam. Todos que têm opinião, diz que são perseguidos, né? Alguns aí colocaram aí, alguns. E é o que Satanás vai fazendo. Tenta calar para que nós não preguemos contra o mundo, contra as suas ações. O mundo e a igreja, amados, a verdadeira igreja do Senhor Jesus, são dois grupos distintos de povo. O mundo está sob o domínio de Satanás. E a igreja pertence exclusivamente a Deus. Por isso o crente não deve amar o mundo, ele deve separar-se do mundo. O mundo, ou no mundo, os crentes são forasteiros e peregrinos. O Senhor Jesus, na oração sacerdotal registrada em João, ele diz, orando a Deus, diz: Pai, eu rogo por eles. Não rogo que os tires do mundo, porque eles não são do mundo. Mas eu rogo para que o Senhor os guarde do maligno. Meu amado, se eu e você não tivermos o entendimento de que nós morremos para o mundo e que realmente somos um povo peregrino, que está neste mundo, mas peregrinando a caminho da terra prometida, nós vamos sucumbir ante o levante de Satanás. Quando nós lemos a história do povo de Israel que saiu do Egito para a terra prometida e toda aquela situação, meus amados, isto é apenas um testemunho da vida, um reflexo da vida da igreja. A igreja é peregrina, mas caminha no deserto, aonde o poder de Deus se manifesta, se revela para sustentar e levar a esta terra que Ele tem prometido. Mas Deus determina, olha, não vão por aqui, não vão por lá, porque vocês podem ser enganados, seduzidos pelos povos do caminho. Mas o povo rebelde, não, nós queremos ver como é que eles são. Quem sabe até podem nos ajudar, né? Quem sabe eles têm uma maneira de nos fazer andar mais rápido para a terra prometida. E Deus diz, não façam, mas eles desobedeceram. E é assim que acontece. Pastores que pregam a Bíblia, que é enfatizada, olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé, olhe para os ensinos da palavra, porque são lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, para que o diabo não te seduza, não te engane com as suas vãs filosofias, com seus atrativos. 1 Pedro 2,11 fala que nós somos peregrinos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Ah, mas é tão bom. Qual o problema eu ter isto? Qual o problema eu possuir aquilo? Porque muitas destas coisas guerreiam contra a alma, te seduzem e te fazem um adúltero. Ou seja, trocam a glória com Deus pela glória do mundo. Então, se nós somos peregrinos, nós não devemos pertencer ao mundo.
Nós não devemos nos conformar com o mundo. Nós não devemos amar o mundo. Nós, na verdade, temos que vencer o mundo. Nós temos que odiar a iniquidade do mundo. Nós temos que morrer para o mundo. Nós temos que ser libertos do mundo. A palavra de Deus diz que o que na verdade nos torna mundanos não é a oposição de Satanás e às vezes nem as manifestações externas do mundo, mas é a nossa própria concupiscência, está dentro de nós. Se nós não resolvermos o problema do mundo, do nosso mundo interior, a guerra no mundo exterior, será muito mais difícil, irmãos. Nós somos engodados, enganados pela nossa própria concupiscência, porque nós ambicionamos ou não. Eu não posso, mas eu queria ter um carro, né, daquele jeito. Eu não posso, mas eu queria ter uma casa daquele jeito. Eu não posso, mas eu queria viver dessa maneira. E esta vontade faz com que às vezes nos tornemos incrédulos e insensíveis à orientação bíblica. A orientação do Senhor Jesus, tão simples, né? Não ansiais, não estejais ansiosos por coisa alguma. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe do que vocês precisam. Ele ama o passarinho, Ele ama a flor e Ele dá o que eles precisam. Quanto mais a vós, homens de pequena fé. Meus amados, a nossa glória é no céu. E a palavra de Deus é tão clara em nos advertir, olha, cuidado, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E há muitos crentes cujo coração está no mundo. Porque ele ama o mundo, ele não consegue. É tão atrativo, é tão forte, é maior que as minhas forças, é porque você ainda não se rendeu aos pés do Senhor Jesus e deixar que Ele domine e controle as suas emoções. Alguém diz que o amor do mundo elimina o amor do Pai. E é verdade, irmãos. Crentes frios, vazios, infrutíferos. Crentes que não conseguem discernir entre o santo e o profano. Para ele é possível haver uma coabitação entre o santo e o profano. Não sei se eu já contei para os irmãos, quando eu era menino, eu ia com minha mãe na igreja católica, e não existia o templo, existia um salão paroquial. Então, aí realizava-se a missa. Logo que se realizava a missa, aí tirava os bancos, né, jogava para um canto e enchia de mesa e cadeira, e cerveja, e cachaça, e o rastapé, e aí tinha de tudo. No mesmo lugar, o santo e o profano. Tem muito crente achando que é possível ele jogar na loteria, beber uma cervejinha e ver uma pornografia e tudo mais que é possível, né? Adulterar e fornicar e todas essas coisas e associar isso com a sua vida espiritual. Não, mas domingo eu estou lá, eu levanto os meus braços, eu faço aquela cara de contrito e vai tudo bem. A palavra de Deus diz que é impossível ao homem servir a dois senhores. Meu irmão, ou você escolhe Deus e anda com Ele, e vive com Ele, e agrada a Ele, e se satisfaz no seu caminho, na sua vontade, ou então vai logo para o mundo. Vai logo para o mundo, meu querido, vai aproveitar, deita e rola com as coisas do mundo. Aliás, a palavra de Deus lá em Eclesiastes diz: jovem, aproveita da sua juventude, aproveita.
Mas lembra-te de uma coisa, que você dará conta de tudo em juízo. Deus não te proíbe ser o que você quer ser, mas lembre-se que você vai a juízo. Lembra do homem lá, da parábola do homem, do insensato, não, louco lá, que ele olhou, né? Disse, um dia ele, insatisfeito com a vida, sei lá qual que era, ele disse, alma, tens em depósito muitos bens, eu construí muitos celeiros, você tem muita riqueza, come, bebe, regala-te, você tem o mundo aos seus pés, aproveita. Qual é o conselho que na maioria se dá aos jovens? Você é jovem, vai ficar aí guardando para quê? Para quem? Aproveita. Daqui a pouco você está velho ou velha, ou morre, e aí? E muitos estão indo nesse engodo, estão se deixando seduzir pela carne, pela vontade da carne, pela concupiscência dos olhos. E a palavra de Deus diz para nós não amarmos o mundo, nem o que no mundo há, porque o amor do mundo elimina o amor do Pai. Alguém escreveu uma coisa que eu achei interessante, veja aqui, impossível. Amar o mundo corrompe nossa comunhão com Deus e leva à destruição espiritual. É impossível amar o mundo e ao Pai ao mesmo tempo. Mateus 6,24, que fala que ninguém pode servir a dois senhores. Amar o mundo significa estar em estreita comunhão com Ele, dedicar-se aos seus valores, interesses, caminhos e prazeres. Significa ter prazer e satisfação naquilo que ofende a Deus e que se opõe a Ele. Note, é claro que os termos mundo e a terra não são sinônimos. Deus não proíbe que você ame a terra, a natureza, mas Ele proíbe que você ame os valores do mundo. Justamente a parte que às vezes mais você gosta. Você jovem, você adulto, né? A parte que mais você gosta. Poxa, o que tem? A palavra de Deus não tem nenhum conceito de proibição para se ter as coisas. Não está dizendo para você negar ao trabalho e à riqueza, não é isso. Está dizendo para você não amar. É até a questão do dinheiro, né? Não, dinheiro é problema, não é. Dinheiro é solução, né? Se for problema para você, a minha conta é do Banco do Brasil, tá? Te passo com boa vontade para jogar lá, tá? Mas diz, o amor ao dinheiro. Por que o amor ao dinheiro? Porque diz que o Deus do dinheiro é Mamon, uma entidade satânica, controlado pelo diabo. Por que os homens são ávidos pelo dinheiro? Mata-se por quase nada, vende-se por quase nada. Aliás, alguém disse que todos nós temos o nosso preço. Basta pintar o valor certo, né? Não, eu não me vendo, não. Não me vendo, não. Basta, né, ver a necessidade e pagar o valor certo. Que às vezes você dá uma balançada. Mas esse é o sistema do mundo. De acordo com 1 João 2,16, o texto que nós lemos, olha aí, 1 João 2, versículo 16, o texto que lemos como base do sermão desta noite. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem de quem? Do Pai, mas procede do mundo. A concupiscência da carne, que inclui os desejos impuros e a busca de prazeres pecaminosos e a gratificação sensual. É o que mais, meu amado, não tem hoje no mundo, o que mais está escancarado, a sensualidade, a impureza, a lascívia, né? É o que se vê, é o que se tem. E nós queremos, às vezes,
imitar a proposta do mundo. As irmãs, às vezes, que se vestem com tal sensualidade que é difícil a distinguir entre uma mulher cristã e uma mulher não cristã. Mas que já vem falar de roupa? Meu amado, é isso aqui o que está dizendo. O sistema do mundo, ele determina a concupiscência dos olhos. Homem é seduzido pelo olhar. Pelo olhar, pelo que vê. Se ele, às vezes, vê um pé de mesa e ele já está assanhado. Então, a mulher cristã deve atentar para isso. A sedução, a concupiscência, porque ela pode estar contribuindo para o pecado dos homens. Tiago capítulo 1, versículo 14. Já estou terminando, irmãos. Tiago 1, 14. Que diz? Olha lá, Tiago 1, 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. A concupiscência da carne. Está impregnado em si. Não mortificou a carne com as suas paixões. Quem assistiu aquele filme Em Nome da Rosa? Um filme antigo, né? Mas lá o camarada, ele tentava se penitenciar, porque havia nele pensamentos, havia nele desejos que ele não controlava. Então, uma maneira dele expurgar isso era se sentenciando com um chicote. Ele feria a sua carne para tentar apagar o que o pecado tinha colocado lá dentro, meu irmão. Há muitos de nós que vimos de uma família, né, que não experimentamos o mundão. Eu mesmo não sei o que é mundo. Né? Se for pensar no mundão pregresso lá, coisa braba, eu não sei o que é. Mas muitos vieram lá desse mundão. Ontem eu ouvi uma irmã lá na igreja, lá de Araguaína, dirigente de igreja, e pastor, estou aqui com um problema sério. Tem uma irmã aqui que tem 2 maridos. Ela passa 15 dias com um, 15 dias com o outro. É da igreja. E não tem jeito de modificar isso. Ela é assim. Eu falei, minha irmã, isso é o diabo. Se não expulsar, se não determinar a quebra de maldição, de cadeia na vida dela, ela vai achar que é normal. A concupiscência é aquilo que está impregnado e você vez por outra, né? Daí a pouco você é como tirar, como é que chama? Caca do nariz, né? Às vezes você, sem querer, você tira uma caca e fica brincando com ela. Fazendo bolinha, né? Não adianta dizer nojo, não, que todo mundo faz isso, tá? E esse dia postaram na internet um vídeo de uma inglesa lá, que lendo no vagão do trem, tirava e comia. Ficou pelo menos uma meia hora, né? Mas é isso. O pecado, quando ele está impregnado em nós, quando a gente mal percebe, a gente está vagueando, pensando, né? Oh, maravilha que era, oh, saudade daquele tempo. E aí, a saudade faz, às vezes, você procurar. Quantos homens e quantas mulheres que são viciados na masturbação, porque o pecado da velha vida ainda está impregnado no seu interior. A concupiscência que foi alocada, colocada dentro do coração, da mente do coração, não sai, porque não dá lugar ao Espírito. A orientação de Paulo que diz, pense nas coisas de cima, busque as coisas de cima, mas isso eu vou ter tempo, meu amado, o tempo é agora, o tempo é nesse momento agora, porque Satanás, ele está tentando te destruir, e em quantos corações ele monta, ele constrói cadeias, ele constrói edificações depois difíceis de tirar.
Por isso a palavra de Deus adverte com a concupiscência da carne, né? Ou seja, aquilo que está em nós, que devia ter sido retirado pela lavagem do sangue de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Meu amado, não é para você ter mais lembrança da vida pregressa, não. E se lembrar, em nome de Jesus, afasta o pensamento. Às vezes se mostra no tipo de brincadeira, às vezes se mostra no tipo de relacionamento que nós desejamos. Nós buscamos, como nós nos dirigimos ao sexo oposto, né? Há muitos que se dirigem com a sensualidade, com uma avidez por se aproximar tremenda. Mas também fala da concupiscência dos olhos, que se refere à cobiça, ao desejo descontrolado por coisas atraentes aos olhos, mas proibidas por Deus, inclusive o desejo de olhar para o que dá prazer pecaminoso. E há muita coisa, não é só mulher ou homem. Alguém escreveu, a FIFA devia ser processada, porque permitiu que uma marca de camisa, né, vestisse os jogadores. E era uma camisa bem colada e mostrava o físico. Aquilo é um atentado sério ao pudor, a irmã estava dizendo. É a sedução dos olhos. E, meus irmãos, o diabo sabe trabalhar isso muito bem. Nós, homens, se não tivermos na dependência do Espírito, como o autor, o salmista diz, eu fiz um concerto com os meus olhos, de não espreitar a iniquidade. Ele dizendo, eu pus guarda diante dos meus olhos, porque se não tiver cuidado, vai olhar a perna das irmãs, vai cobiçar o corpo das irmãs, porque isso é natureza de macho. Mas esse macho tem que ser controlado pelo Espírito para que ele não seja dominado pelo mundo. Não é porque há uma natureza que ela tenha que ser vivenciada em todo o tempo. A concupiscência dos olhos. Nesta era moderna, isto inclui o desejo de divertir-se contemplando pornografia, violência, impiedade, imoralidade no teatro, na televisão, no cinema ou em qualquer outra coisa. Cuide dos seus olhos, porque o Senhor Jesus Cristo que diz que os olhos são o quê? A candeia ou a janela do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Veja que a luz que há em ti não sejam trevas. Porque você está sendo enganado pela concupiscência dos olhos. Né? Às vezes, quem é míope, né, ao meu caso, às vezes era melhor andar sem óculos. Né? Sem óculos, porque teria menos problema. Mas pode tropeçar, né? Eu estou com uma unha encravada aqui, se tropeçar, aí vai querer urgentemente o óculos. Mas diz aqui a outra coisa, a soberba da vida, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que significa o espírito de arrogância, orgulho, independência, autossuficiente, que não reconhece Deus como Senhor, nem a sua palavra como autoridade suprema. Tal pessoa procura exaltar, glorificar e promover a si mesma, julgando não depender de ninguém. É isso que fala sobre a soberba. O soberbo, né? Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso que o Senhor me fale sobre isso. Eu não preciso que o Senhor me chame a atenção. Às vezes a gente vai aconselhar alguém e ele diz, eu não preciso disso. Eu sei muito bem o que estou fazendo. Soberba. E um dos elementos do sistema de Satanás do mundo
que impede o fluir da graça de Deus é a soberba, o orgulho. Quando a palavra de Deus diz para nos humilharmos diante de Deus, sermos humildes, porque sendo humildes é que nós vamos ser tratados, é sendo humildes que nós vamos reconhecer a nossa dependência de Deus, é sendo humildes que o Espírito Santo de Deus vai conseguir colocar em nós o poder e a graça de Deus. Mas quando arrogantes, eu não preciso. Há muito crente que julga que não precisa da Bíblia, de ler a Bíblia todos os dias. Li hoje a história de Nabucodonosor. Ali está isso, o patente, um homem que se orgulhava do que era, do seu poder. E Deus disse: eu vou mostrar para você que você não é nada, você não é ninguém. E você vai ficar na miséria como um animal selvagem até o dia que você reconhecer. E passaram-se muitos anos, até o dia que ele levantou a cabeça aos olhos e reconheceu: realmente o Senhor é Deus. E meus amados, a soberba da vida impede que muitos de nós reconheçamos o nosso grau de mundanismo, de mundanidade. Eu acho que não. Eu acho que eu sou santo, eu sou preservado das coisas do mundo, mesmo frequentando ou fazendo as coisas que agradam ao mundo. O crente não deve ter comunhão espiritual com aqueles que vivem o sistema iníquo do mundo. Segundo aos Coríntios 6:14, não ter comunhão espiritual com aqueles que vivem o sistema iníquo do mundo. Segundo aos Coríntios 6:14, vamos ver. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que pode ter a luz com as trevas, vamos ver o 15 também. Que harmonia entre Cristo e Belial que há de comunhão entre o crente e o descrente? Isso é orientação bíblica, amados, para nós evitarmos o mundo, não sermos seduzidos pela orientação mundana. Não se associe com o mundo, não se associe com os agentes do mundo. Mais uma vez, dizendo que mais Deus chamou a atenção do povo de Israel: olha, quando vocês entrarem na terra prometida, destruam tudo, acabem com tudo, seja animais, construções e pessoas, para que vocês destruam os valores, os ensinamentos, os costumes deles. Mas o que o povo de Israel fez? Nada. Vem cá. Nossa, as filhas de vocês são tão bonitas. Olha aqui, os nossos filhos são bonitos. Vamos fazer aliança. E a aliança que o povo de Israel fez com os gentios, com o povo da terra, que era para ser a terra de habitação do povo de Deus, foi a destruição do povo. Meu amado, não se associe com o mundano. Não se associe. Fuja do que é mundano, fuja do sistema mundano. Você não precisa dele para ser aceito por Deus ou na sociedade. Deus tem muito mais e tem o melhor para os seus filhos, mas o que ele tem de muito mais e melhor não quer dizer que seja do mundo e no mundo. Você não precisa ser um profissional qualificado se associando com o pior incrédulo da sociedade. Ah, mas ele é o cara, é o bambambam. Se eu chegar perto dele, eu vou abrir o meu espaço. E por isso, às vezes, são seduzidos ao pecado. E para finalizar, da parte do mundo, o verdadeiro cristão terá tribulação, terá perseguição e sofrimento em geral. Satanás está usando as atrações do mundo,
faz um esforço incessante para destruir a vida de Deus dentro do cristão. Por isso o texto diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Olha o versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Você quer permanecer para a eternidade? Ou você quer ir na enxurrada do mundo? Vale a pena abrir mão da concupiscência dos olhos, dos prazeres da vida, em favor das glórias eternas. Porque o que o Senhor Jesus está preparando, meu irmão, é algo de sobrenatural, de maravilhoso. Nada descritível. Então, meu amado, não se deixe seduzir. Rompa com o mundo. Rejeite o mundo. Lute contra as tentações do mundo. Mas talvez você tenha que começar olhando o seu relacionamento com Deus. Às vezes não está muito bem. E por não estar muito bem, você é facilmente seduzido. Então volte-se para Deus. A palavra de Deus diz: volte-se para o Senhor, que Ele se voltará para você. Busque-o em primeiro lugar. Deixe que Ele se manifeste na sua vida. O texto que lemos do Salmo diz que quem não se corrompe com os costumes do mundo é como a árvore frutífera plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio conduz à ruína, perecerá. E você foi criado em Cristo Jesus para a eternidade, mas para isso é preciso pagar o preço no mundo, não com o mundo, porque você não é do mundo, mas é daquele que pagou o preço pelos seus pecados. Amém?